Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o subsistema de aplicação de recursos humanos, né, que é onde essa questão, né, dos cargos, da avaliação de cargos e da avaliação de desempenho são desenvolvidas dentro de uma organização. Estamos falando aqui de grandes organizações. Então a primeira coisa que se vai discutir é a questão do desenho do cargo, como é este cargo, né? No que se baseia então um cargo? Né? Um cargo, o que contém um cargo? Ele contém tarefas, atribuições, funções e, por fim, o cargo. Então, um cargo é um agrupamento de funções, que é um agrupamento de atribuições, que é um agrupamento muito grande de tarefas. Isso é que define um cargo numa organização. Então, para estabelecer o desenho deste cargo numa organização, né, precisamos entender, né, que este cargo é um conjunto de tarefas ou atribuições que o ocupante desse cargo deverá desempenhar. O que ele tem que fazer, o que ele faz, né, diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, assim por diante. E também estabelece como esse desempenho é esperado, né, o que se espera dessa pessoa, como ele tem que fazer as coisas lá dentro. Também se define aí a relação com a chefia, ou seja, a linha de hierarquia que ele deve obedecer e que deve seguir naquela empresa. E o relacionamento com os subordinados, se for o caso, se ele tiver uma chefia, por exemplo, né? Ou com seus colegas de trabalho. Isso é definido no desenho do cargo também. Vamos começar então na questão do desenho de cargos no modelo clássico, né? O modelo clássico projeta cargos com a seguinte lógica: primeiro, segmentar e fragmentar os cargos em tarefas simples e repetitivas, né? Modelo taylorista lá no início do século XX. Através do estudo de tempos e movimentos que foi feito pelo Taylor, né, eliminar as atividades e movimentos desnecessários, tornar mais eficiente a organização. E também eliminar ou tentar eliminar tudo que possa provocar a fadiga física. Então, os atos repetitivos provocam muito cansaço e a tentativa no desenho clássico é eliminar isso. E estabelecer então um tempo padrão para a execução daquela tarefa e cobrar isso da pessoa que vai ocupar esse cargo. Além disso, oferecer um plano de incentivo salarial né, na forma de prêmios, de produção ou coisa que o valha, que foi o que o Taylor fez no início do século XX. Bem, então, o que se espera, né, com um desenho de cargos como esse? Né? Quais são as vantagens que se espera? Primeiro, as tarefas são aprendidas muito rapidamente porque são muito fragmentadas. Em segundo lugar, os cargos são ocupados por pessoas pouco habilitadas, com poucas habilidades e com baixos salários. Então, são pessoas do nível mais baixo da organização. Os operários, né, as pessoas que trabalham neste cargo, são facilmente intercambiáveis devido às poucas habilidades requeridas. Então, eles podem fazer tarefas variadas porque são tarefas muito simples. E em face da mecanização, os trabalhadores não ficam fisicamente cansados. As máquinas fazem grande parte dos trabalhos repetitivos. Por outro lado, a padronização facilita o controle de qualidade e a probabilidade de erros é bem minimizada, porque há um controle de qualidade no processo. A mecanização também torna a produção perfeitamente previsível e planejável. Então é possível saber o que se vai fazer naquele dia de produção. E além disso, a gerência controla os trabalhadores através de simples observação. É possível verificar quem está desempenhando bem ou não. Mas o que realmente acontece num desenho de cargos como esse, né, os resultados reais que se consegue é elevada rotatividade de pessoal, né, pesa mais do que as economias nos custos de treinamento, então o salário é baixo, a tarefa é simples e há uma fadiga mental, então com isso e a pessoa vai embora, não fica muito tempo na empresa. Também há um elevado índice de absenteísmo, as pessoas faltam muito ao trabalho porque o salário é muito baixo e a tarefa é muito simples. É necessário pagar salários maiores para que as pessoas aceitem cargos repetitivos. Então, isso é uma coisa antagônica, não se pode pagar mais para um serviço tão simples. Problemas de qualidade e de produtividade ocorrem devido à falta de compromisso. Eles não se comprometem com o resultado porque o trabalho é muito simples. O comportamento das pessoas torna a produção imprevisível, então não se sabe mais o que vai acontecer lá no final do dia. Além disso, há problemas de supervisão, né? Isso aumenta a distância entre o nível gerencial e o nível operacional. Um outro modelo que existe é o chamado desenho humanístico. Surgiu lá com a Escola das Relações Humanas, ou se opondo então à administração do Taylor. Como toda mudança de mentalidade que ocorreu naquela época, início do século XX, de conceituação também, o desenho do cargo não é diferente do modelo clássico. Tende a focalizar, no entanto, o contexto do cargo e as condições sociais sobre as quais é desempenhado
né? Então se preocupa muito com o relacionamento humano no trabalho e menospreza o conteúdo do cargo ou a sua execução. Então a parte mais técnica, a parte de ação no cargo, como fazer, né? Quanto tempo levar, produção média, produção padrão, tudo isso foi desconsiderado em função da questão do relacionamento humano no trabalho, que é uma característica, né, da Escola das Relações Humanas. Então, com o intuito de fazer isso mais claro, essa diferença que existe entre o modelo clássico e o modelo humanista, eu coloquei esse quadrinho aqui para vocês perceberem com mais clareza. Então, no clássico, a ênfase é na tarefa e na tecnologia, no humanista, nas pessoas e no grupo social. Há o conceito de homo econômicos lá no modelo taylorista e o conceito de homo social na escola humanista. Recompensas salariais e materiais lá no modelo clássico e maior eficiência graças à satisfação das pessoas. No clássico, preocupação com o conteúdo do cargo, então o que existe lá dentro. No humanista, preocupação com o contexto do cargo, né, onde ele está exercendo essa função. O gerente no comando no modelo clássico, o gerente na liderança no modelo humanista. No modelo clássico são ordens e imposições. No modelo humanista, comunicação e informação. No clássico, obediência estrita. E no modelo humanista, participação nas decisões da equipe. Um outro modelo que merece a nossa atenção é o chamado modelo contingencial, né, da teoria da contingência da administração. Então, as prescrições quanto ao desenho do cargo nesse modelo não são baseadas na presunção de estabilidade e permanência dos objetivos e dos processos, ou seja, isso é mutante, isso ocorre, mudança a cada momento, depende do contexto. Então, ao contrário disso, é explicitamente dinâmico e baseado na contínua ampliação do cargo através do enriquecimento de tarefas como uma responsabilidade básica que está na mão do gerente. O que quer dizer isso? As pessoas precisam ir se adaptando ao contexto, principalmente à competição externa, e o que vai provocar uma mudança nas suas atividades diárias. Então, as oportunidades para obter melhor resultado do pessoal e do trabalho aumentam, né, quando apresentam 3 estados psicológicos, que são esses aí abaixo. Quando a pessoa encara o trabalho como significativo ou como tendo algum valor, quando a pessoa se sente responsável pelo resultado do seu trabalho, então ele vê que aquilo faz alguma diferença, e quando as pessoas conhecem os resultados que obtêm fazendo o trabalho, ou seja, elas têm uma perspectiva de carreira e de tempo de vida naquela organização. Então, com essa visão, há várias dimensões que são fundamentais e essenciais, podemos dizer assim, né? A primeira coisa que ocorre é variedade ou variação. A segunda, muito importante, é a autonomia, a pessoa tem condições de tomar decisões por si. O significado que aquela tarefa tem para ele vê isso como algum resultado, ele concretiza isso psicologicamente falando, né? E uma identidade com a tarefa, ele se vê parte de um todo, mas que contribui para aquele todo. E a questão da retroação ou retroalimentação, né? O sujeito necessita de feedback na sua atuação na organização para saber o que ele tem que manter e melhorar, o que ele tem que extinguir, né? E assim por diante. Então, adotando aquelas dimensões anteriores, o que se espera é uma coisa chamada satisfação intrínseca, ou seja, aquilo que ele sente executando aquela tarefa, né? O colaborador vai utilizar várias de suas habilidades e competências pessoais para executar suas tarefas. Ele vai ter autonomia, independência e autodireção, ele vai poder dirigir o seu trabalho. Ele vai fazer algo significativo que tenha certo sentido ou razão de ser, a pessoa precisa saber por que está fazendo aquilo. Ele vai se sentir pessoalmente responsável pelo sucesso ou fracasso das tarefas decorrentes dos seus esforços, então ele sabe como está indo e para onde está indo. E ele vai descobrir e avaliar seu próprio desempenho enquanto executa o trabalho. Ele percebe se ele está indo bem ou não, né? Sem intervenção de um terceiro, de uma chefia, de um supervisor. Então isso dá uma forma muito diferenciada ao trabalho. Bom, eu falei anteriormente, umas lâminas antes, sobre a questão do enriquecimento do cargo, né? O que é isso, né? O enriquecimento do cargo ele é uma questão muito controversa atualmente, né? Em vez de super especialização, a pessoa ser o máximo em alguma coisa pontual e do confinamento de tarefas no modelo clássico lá do século XX, a ampliação do cargo requer sua reorganização e extensão de atividades para que as pessoas possam conhecer o significado daquilo que fazem.
principalmente ter uma ideia da sua contribuição. Então, é como ir completando ou melhorando as suas tarefas diárias, mudando a forma repensando a forma de fazer aquilo, né? Isso pode ser horizontalmente, então dentro de um nível, né, fazer alguma mudança, propor alguma mudança, ou verticalmente, mudando de nível essa atividade. Quando se está trabalhando com desenhos de cargos, né, se fala muito na questão das equipes de trabalho. Essas equipes de trabalho são os grupos de pessoas cujas tarefas são redesenhadas para criar alto grau de interdependência. Então, é aquelas que se vinculam e se associam. Elas recebem autoridade para tomar decisões a respeito do trabalho a ser realizado. Quais são os principais atributos de algo chamado equipe de trabalho, né? Número 1, participação, depois interação e criatividade. É daí que surge uma equipe de fato numa organização. Número 2, responsabilidade, né? Não é possível se deixar livre a interação e a criatividade sem responsabilidade. Mas também é necessário flexibilidade e rapidez para que as coisas cheguem a termo. E, por fim, a clareza e focalização, né? Para não dispersar as atividades diárias e não se concentrar naquilo que tem que ser feito. Bem, a partir de agora, vamos detalhar um pouco mais a questão da descrição e da análise dos cargos. Então, inicialmente se faz o desenho dos cargos, depois se descreve e analisa esses cargos, fazendo todas as avaliações necessárias para o desenho organizacional. Então, o que vem a ser exatamente a análise de cargos, né? Como a gente pode definir isso? A análise de cargos estuda e determina os requisitos qualificativos, as responsabilidades envolvidas e as condições exigidas pelo cargo para o seu desempenho adequado. Então, é um modelo que deve ser seguido pelo seu ocupante, né? E que vai levar àquele resultado que se espera. Com isso, se pode prever o que vai acontecer naquela organização em um determinado período de tempo. Através dessa análise é que a gente chega lá. Então, essa análise de cargos, ela tem uma estrutura pré-determinada que está na literatura nacional, né? Então, são 4 áreas de requisitos. Os requisitos chamados mentais, depois nós vamos olhar um por um deles, o que são, como funciona. Os requisitos físicos, as responsabilidades envolvidas na execução daquela tarefa, naquele cargo, e as condições de trabalho, né? O ambiente físico, máquinas, equipamentos, a tecnologia que está envolvida naquele processo. Então, continuando a questão dos requisitos, né, vamos analisar um por um deles, né? Inicialmente, os mentais. Número 1, instrução essencial para exercer esse cargo. Número 2, experiência anterior essencial, né, se ele já tem alguma experiência ou se é desejável essa experiência. Número 3, adaptabilidade ao cargo, então se a pessoa pode ser enquadrada porque tem uma experiência parecida. Número 4, iniciativa necessária, quer dizer, a pessoa deve ter um índice maior ou menor de iniciativa. E as aptidões, né, aquilo que a pessoa pode aprender ou aquele potencial que ela tem para desempenhar essa tarefa. Nos requisitos físicos, né, é o esforço físico relativo a essa tarefa, a concentração visual, caso haja, destreza ou habilidade manual ou de outro tipo, e a compleição física necessária, né? Pode ser um cara pequenininho, tem que ser um cara grandão, forte, alto, baixo e assim por diante. Na questão das responsabilidades envolvidas, né? Então, responsabilidade por supervisão de pessoal, por material, ferramentas, por dinheiro, títulos, documentos, por contatos internos ou externos, ou até por informações confidenciais. E, por fim, então, as condições de trabalho, que é o ambiente físico, né? Os riscos envolvidos e o local onde ele vai desempenhar essa atividade. Mas como será que a gente faz isso numa empresa, né? Porque se eu quero avaliar alguém no desempenho da sua função, eu tenho que ter um ponto de referência, eu tenho que ter uma base para dizer se está desempenhando bem ou está desempenhando mal, até para desenvolver um questionário, um formulário para pontuar esse desempenho, né? Então, quais são os métodos que a gente usa para analisar e descrever cargos, né? Para que depois se possa avaliar esse cargo. Então, primeiro se pode fazer observação direta, olhando a pessoa trabalhar ali na sua posição. Se pode também mandar um questionário, algumas perguntas que sejam relevantes sobre a sua atividade. Se pode fazer uma entrevista direta com aquele trabalhador, né? E se pode misturar tudo isso nos chamados métodos mistos. Então, essas são as formas de se fazer descrição e análise de cargo.
Então, como eu estava dizendo na lâmina anterior, né, a observação direta é a visual das atividades do ocupando pelo analista, né, do ocupante daquele cargo pelo analista. Enquanto a participação do analista de cargos é ativa, a participação do ocupante é passiva. Então, ele fica observando. No método do questionário, né, se coleta dados sobre o cargo, né, com o preenchimento daquele questionário. E na entrevista é feita através de uma entrevista estruturada, semi-estruturada ou até não estruturada, com o ocupante daquele cargo. A participação do analista, tanto uma quanto a outra, né, a participação é ativa. Os dois participam ativamente nesse tipo de análise. Tá? Então, para finalizar essa parte, quais são os objetivos da descrição e análise de cargos? Né? O que se espera com isso? Primeiramente, é estimular a motivação do pessoal e, por outro lado, né, facilitar a avaliação do desempenho e do mérito funcional, né, da meritocracia. Em segundo lugar, isso é um guia para o supervisor no trabalho com os seus subordinados e um guia também para o empregado no desempenho de suas funções. Então, é baseado nisso que eu sei se eu estou indo bem e que o meu supervisor também sabe. Os dados para higiene e segurança industrial, minimizando insalubridade e periculosidade, ou seja, eu sei exatamente quais são as áreas de risco de uma indústria, por exemplo, né, e que cuidado se tem que ter quando o ocupante de cargo está trabalhando ali. Fonte de informação para recrutamento e seleção de pessoal também. Também determina o perfil do ocupante do cargo através do qual se aplicará a bateria de testes, né, para a seleção de pessoal, porque é baseado no que ele tem que fazer que a gente vai experimentar ele no ingresso. A partir de agora, então, pessoal, vamos passar à parte da avaliação do desempenho propriamente dita, né? Então, quais são os fatores aqui que a gente, nesse subsistema de recursos humanos, tem que se preocupar inicialmente. Então, vamos ver isso com mais detalhe logo aí adiante, ok? Avaliação de desempenho. Então, veja bem o que a literatura diz, né? Se você tem pelo menos uma pessoa sob seu comando, você é um líder de equipe. Parece brincadeira, mas isso é verdadeiro, né? O desempenho, então, de qualquer membro desta equipe depende basicamente de uma pessoa, ou seja, você, né, o líder. As práticas de avaliação do desempenho não são novas, isso é uma coisa muito antiga, desde que o mundo é mundo, né, gente? Na Idade Média, Santo Inácio de Loyola já utilizava um sistema combinado de relatórios e notas das atividades e do potencial de cada um dos seus jesuítas que pregavam a religião pelos 4 cantos do mundo em uma época que o navio à vela era a única forma de transporte e comunicação. Então, veja, isso aí tem 800 anos, né, gente? Não é uma novidade que se está falando que surgiu agora. Eu sei que vocês estão esperando saber o que é a avaliação do desempenho, né? A gente fala muito sobre avaliar, mas o que é isso, né? Em uma organização, propriamente dito, né? Não é um desempenho geral, né? Não é uma coisa genérica, mas especificamente no desempenho do cargo, ou seja, naquela atividade diária, ou seja, no comportamento do papel do ocupante daquele cargo, porque desempenho é comportamento. E ele varia de pessoa para pessoa, obviamente, nós somos todos diferentes, né? E depende de inúmeros fatores condicionais que influenciam poderosamente o desempenho das pessoas, questões psicológicas, enfim, uma série de condicionantes, ok? Uma perfeita relação de custo-benefício depende da habilidade e da capacidade da pessoa e da sua percepção do seu papel, né? O quão ela é importante no desempenho da sua tarefa para aquela empresa. E toda avaliação é um processo para estimular ou também para julgar o valor, a excelência, as qualidades de alguma pessoa. E aqui nesse tópico a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque os juízos de valor às vezes se sobrepõem ao desempenho na organização. Bem, há várias formas, nós vamos ver isso agora mais adiante também no semestre, né? Há várias formas de se fazer avaliação, várias abordagens, né? Eu posso fazer avaliação do desempenho propriamente dita, eu posso fazer avaliação de mérito ou de merecimento, posso fazer avaliação dos empregados, eu posso fazer uma análise de relatórios de progresso e eu também posso fazer avaliação de eficiências funcionais, né, de como a pessoa desempenha o seu papel naquela função. Então, tem várias perspectivas na questão da avaliação dos indivíduos nas organizações. Mas por que é necessário, então, avaliar as pessoas no seu trabalho, né? No Brasil, isso não é uma cultura muito bem aceita, né?
Os objetivos principais são de planejar, desenvolver, implantar, orientar, controlar e avaliar os processos relativos a cargos, aos salários, à carreira, ao recrutamento e seleção de pessoal, aos benefícios sociais, também o treinamento e acompanhamento do desenvolvimento profissional. As organizações esperam que as pessoas cresçam dentro dessa estrutura chamada empresa. E por isso, né, se planeja um crescimento e uma complexidade de tarefas crescente na estrutura organizacional. Então, na área de gestão de pessoas de uma grande empresa, né, estamos analisando o macro para entender como funciona também no micro, né, há atribuições fundamentais ou principais das pessoas que trabalham nesta área no que tange à avaliação de desempenho. Então, principalmente estabelecer programas de acompanhamento e desenvolvimento profissional de todas as pessoas da empresa e também gerenciar os treinamentos que são necessários e que são compatíveis, né, com as pessoas que nós temos em cada um dos setores, em cada uma das áreas funcionais. Também é atribuição dessa área, na avaliação de desempenho, definir políticas de cargos, salários, carreira, recrutamento e seleção, que possibilitem que a pessoa tenha ascensão profissional, que ela cresça na organização. Como eu disse antes, né, a empresa espera que você cresça, considerando o desempenho e o potencial, ou seja, aquela predisposição que você tem para crescer, né, do funcionário na relação com o seu trabalho. Outra atribuição é planejar, organizar e emanar normas, controlar e acompanhar as atividades de sua esfera de competência. Então, o ocupante daquele cargo, ele participa do desenvolvimento das suas tarefas diárias. Então, na área de gestão de pessoas, que controla a avaliação do desempenho, né, e a análise e descrição de cargos, as principais atividades são o acompanhamento e desenvolvimento profissional de todas as pessoas dessa empresa, promoção e progressão dentro da linha hierárquica, a questão do treinamento, o desenvolvimento de uma estrutura que, caso necessite, de acordo com a contingência, como nós vimos antes, gratificações de representação, alguma vantagem financeira, né? A questão da jornada de trabalho diferenciada, o perfil ocupacional, então quem é o tipo de pessoa que vai ocupar esse tipo de cargo, plano de carreira, tabela salarial e transferência e reposição de funções. Então, isso são as atividades necessárias e fundamentais na área de RH. Bem, gente, quando se fala em avaliação de desempenho, não se pode desvincular essa questão da liderança, né? O líder da equipe, que é quem supostamente vai avaliar esse pessoal. O líder faz o quê? Ele avalia o desempenho dos seus integrantes, né, da sua equipe, e identifica os pontos que merecem ser trabalhados, né? Isso é que a gente chama de dar feedback constante, né? Para que se possa planejar ações visando uma melhoria do desempenho ou até o desligamento daquela pessoa por não conseguir atender às necessidades do cargo. O resultado de uma avaliação serve como feedback para o avaliador, para o líder, né? Afinal de contas, é ele que é o responsável pelo desempenho de sua equipe. E você também poderá descobrir o que precisa ser trabalhado nesta equipe para melhorar o seu desempenho. Então, através de pontos da avaliação, você consegue levantar isso se essa avaliação for bem desenvolvida. Se a competência e postura dos membros da equipe não estão à altura do exigido, por exemplo, porque desempenho é uma questão comportamental, como nós já vimos, a gente consegue então identificar se alguma pessoa tem um potencial diferenciado e aproveitar todas as oportunidades para que essa pessoa se desenvolva, né? Lembrando sempre que todo desenvolvimento pessoal é propriedade privada daquele colaborador. E serve também para identificar os pontos fracos dessa equipe e fazer o que é necessário para superar essas dificuldades que vão encontrar. Uma questão fundamental quando se refere à avaliação é a questão do feedback, como eu falei anteriormente, né? Então, todos os sistemas tradicionais de avaliação de desempenho, em que o avaliador dá um feedback programado aos avaliados, ou seja, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez uma quinzena, isso produz um pouco de frustração na maior parte das vezes. Por que isso, né? Porque poucas pessoas têm habilidade para dar feedback nas formas propostas pelos sistemas. Quem tem essa habilidade não necessita de um sistema formal de avaliação, né?
O feedback, quando necessário, é dado espontaneamente no dia a dia. Então, assim, é possível programar feedbacks? Sim, eu não vejo problema para saber até se atingiu uma meta ou não. Mas o feedback ele funciona muito mais e muito melhor quando ele é colocado no momento necessário, na hora certa, né? Just in time, no momento em que ele tem que vir tanto positivo quanto negativamente. Responsabilidade pela avaliação do desempenho. Então, quem é que é responsável pela avaliação de desempenho na organização, né? Ora, inicialmente o gerente, né, o gestor, cabe a ele a linha pelo desempenho dos seus subordinados e por sua avaliação. Então, é responsabilidade direta do gestor. Né? O próprio indivíduo, o próprio avaliado. Né? As organizações democráticas levam em consideração, né, que o indivíduo se autoavalia. Se vocês trabalham numa empresa como essa, há aquela parte da autoavaliação, né, do seu performance. E o indivíduo e o gerente, né, o gestor e o próprio subordinado, né, algumas perspectivas lá da administração por objetivos, da APO, né, com uma nova roupagem, né, sem aquele problema da arbitrariedade da APO, né, também da centralização autocrática, né, que deixava as pessoas muito aflitas, né, mas muito mais pela questão da democracia e participação dos envolvidos, né, o gerente falar para a pessoa, para o subordinado dele, como percebe seu desempenho, e essa pessoa ver como o gerente também é visto por ele na questão da avaliação e trocar ideias sobre melhorar ou não o seu desempenho e o que é necessário ao recomendar alguma coisa do gênero. Bom, além desses protagonistas, né, tem-se também na questão da responsabilidade pela avaliação do desempenho as equipes de trabalho, os meus colegas que trabalham comigo naquela atividade. Né? Então, a própria equipe avalia o desempenho de cada um dos seus membros e programa melhoras, e os membros também avaliam a sua equipe de uma forma mais integral, né? O resultado daquele grupo que trabalha. O órgão de gestão de pessoas, o órgão de recursos humanos, né, que centraliza essa atividade, já não está mais sendo considerado, está sendo abandonado, né, pela falta de flexibilidade com os indivíduos. Quem trabalha no RH não sabe exatamente o que acontece lá no setor de marketing ou no setor de produção daquela empresa. Né. E existe também em algumas empresas a comissão de avaliação, que é uma avaliação coletiva feita por um grupo. Isso vocês vão ver que há vantagens e desvantagens. E tem também um modelo de avaliação 360, 360 graus, que envolve cada pessoa e mantém uma interação com o avaliado. Isso é uma forma mais rica de avaliação, né, segundo a literatura, mas ela também apresenta muitas dificuldades na sua aplicação nas empresas. Mais modernamente, né, a área da tecnologia da informação tem se envolvido profundamente na questão da avaliação do desempenho, mesmo porque não é possível mais esperar a tabulação de dados feitos manualmente no papel como era antigamente. Então, a tecnologia da informação está mudando profundamente a área de recursos humanos de todas as empresas, públicas ou privadas, no mundo inteiro. Né? Primeiro porque se desenvolve softwares de baixíssimo custo, alguns até gratuitos, que podem ajudar bastante nesse quesito, né? Como, por exemplo, né, o EPM, Electronic Performance Monitoring, que facilita a avaliação de desempenho. Há vários mecanismos, há vários processos em organizações privadas e públicas, né, automáticos, que vinculam o planejamento da empresa com o desempenho do setor e do próprio indivíduo naquela atividade. Então, isso hoje modificou totalmente a perspectiva de avaliação. Então, só para dar uma palhinha do que nós vamos ver mais adiante, né, vou falar sobre os métodos de avaliação de desempenho, depois nós vamos olhar eles com mais detalhe, mas há vários métodos, tá? 14 métodos, pelo menos, 7 antigos e 7 modernos. Vou falar de alguns aqui, né? Método da escala gráfica, o método da escolha forçada, o método da pesquisa de campo, o método dos incidentes críticos, e há métodos mistos que misturam tudo isso aí. Mas esses não são os únicos. Nós vamos ver mais adiante que há métodos mais modernos sendo utilizados pelas organizações atualmente. Bem, mas o que tem acontecido no século XXI? Né? Quais são as novas tendências em avaliação do desempenho? Né? Não se pode mais ficar preso a processos muito engessados e formalizados de avaliação de desempenho. Né? Isso não se usa mais.
O que prevalece agora é um esforço da avaliação qualitativa, ou seja, a qualidade com que as pessoas executam o seu trabalho, né? E de uma maneira mais direta. E sem a dependência de relatórios, eu não preciso esperar um período de tempo longo, né? E até que isso chegue ao responsável pelo tratamento e para ter uma tomada de decisão. Então a coisa é muito mais rápida e mais direta. Por quê? Né? Porque as empresas estão buscando a excelência e investindo muito no treinamento e capacitação e desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo talentos, desenvolvendo as suas predisposições, né? A fim de que a organização se diferencie no mercado. Então, para encerrar esse tópico da aula de hoje, vamos falar sobre a entrevista de avaliação do desempenho, né? Então, o que acontece lá, né? É a comunicação do resultado da avaliação, né? Isso é fundamental para que a pessoa, isso é o feedback, ele tem que saber o que está acontecendo. Então, todo avaliado possui aspirações, ele tem desejos, ele quer chegar em algum lugar, ele quer crescer, progredir, ganhar mais, né? Ele tem objetivos pessoais, ele quer estudar, ele quer ser mestre, ele quer ser doutor, né? E por isso deve ser considerado, né, individualmente, né, diferente, particularmente pelo seu gestor e pelas pessoas que fazem essa avaliação. Então, essa troca de ideias e de informações é fundamental para o sucesso de um programa qualquer de avaliação de desempenho, seja o método que se utilize.